Quando eu decidi falar sobre nostalgia, eu não imaginava que iria render uma segunda parte, que na verdade é esse vídeo aqui, se você está assistindo pelo YouTube, ou esse episódio aqui do podcast, se você está ouvindo pelo Spotify. Então, se você caiu de paraquedas aqui, saiba que existe uma parte 1, essa daqui, na verdade, é a parte 2. Eu vou deixar linkado tanto na descrição do episódio no Spotify como na descrição no vídeo do YouTube, a parte 1. Então eu começo aquele vídeo a partir de um ponto, contextualizando o primeiro personagem assim que eu me lembro da minha infância. Era um personagem chamado Kamen Rider Black RX. E aí depois eu fui editando o vídeo, né? E aí as memórias foram chegando conforme eu fui citando, fazendo as menções aos programas, aos personagens e tal. E aí eu me lembrei que existia um personagem que foi anterior a ele e que eu acompanhava muito e que eu gostava muito. O mais antigo ainda, que era o Ultraman. Então, se você é dessa época, você com certeza vai se lembrar do Ultraman, que era aquele super-herói que esticava de tamanho, ficava gigante, né? E lutava contra os kaijus. Eu vi que o Ultraman ele foi produzido e lançado antes do Kamen Rider Black RX, mas eu realmente não vou saber dizer qual que chegou primeiro lá pra gente no Brasil, por onde é que eu assistia, enfim. Eu só sei que, como eu lembro de ter acompanhado o Ultraman, e ele é mais antigo que o Kamen Rider Black RX, então nos registros da minha memória acaba que não foi o Kamen Rider o primeiro personagem da cultura pop que eu me lembro de ter acompanhado, e sim o Ultraman. Eu só não me lembro qual chegou primeiro, mas o mais antigo, então, fazendo aqui essa correção, foi o Ultraman. E aí eu acho que, feita essa correção, a gente consegue passar um pouco dos anos 90 e ir definitivamente para os anos 2000. Os anos 2000, ele foi um marco nessa questão de programas de TV, desenhos animados que passavam. Desenhos dessa época, do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, eles eram, principalmente, né, adentrando já os anos 2000, começo dos anos 2000, eles eram desenhos muito bem elaborados, assim. Se você pega para assistir alguns episódios hoje no YouTube, até hoje é de impressionar, assim. Desenhos como, por exemplo, KND, A Turma do Bairro, Rocket Power, A Hora do Recreio, os Thornberrys, os Rugrats, que eram os anjinhos, conhecidos como os anjinhos. E aí a gente entra num santuário desses conteúdos infantis, que eram os Sete Monstrinhos, os Camundongos Aventureiros, Arthur, Kylo, Timothy vai à escola, O Pequeno Urso, Pingo. Esses desenhos, gente, eram muito bons. Eles eram muito bem acabados. Se você assistiu eles, você sabe do que eu tô dizendo. A fotografia, as cores, a riqueza de detalhes, às vezes assim, não somente retratada naqueles personagens que estão em primeiro plano, desenvolvendo a cena ali na ação, mas todo o background, tudo que está atrás, toda a ambientação, os cenários, as cidades ou os ambientes que esses personagens frequentam, tudo isso é muito rico, é muito cheio de detalhe, e eu acho que fazem esses desenhos fazerem a gente se sentir em casa, assim, dá uma sensação de aconchego. Quando eu lembro de assistir a eles, existia toda uma preocupação com o tempo de desenvolvimento das coisas nesses desenhos. Isso foi até uma coisa que eu vi que mostra a velocidade com que as ações e as falas são desenvolvidas nesses desenhos do início dos anos 2000 para os desenhos atuais, né, em que as cores nos desenhos atuais são bem mais vibrantes, são bem mais chocantes, os personagens falam e fazem ações de forma mais acelerada, enquanto que esses desenhos do final dos anos 90 e início dos anos 2000 possuem toda uma cadência de ações, de fatos, toda uma paciência para o desenvolvimento, toda uma velocidade diferente, no caso, bem mais devagar, para aquilo que a gente vê hoje em dia. E o que passava na TV era muito marcante. Uma coisa que eu falei na primeira parte desse vídeo é que, como a internet ainda não estava massificada naquela época, os assuntos eram praticamente os mesmos, eram concentrados nos mesmos temas, porque era o que todo mundo era condicionado a ver, era o que passava na televisão, era o que passava no rádio. E aí o que passava na televisão era muito marcante, principalmente nesses canais abertos, né? Como a Rede Globo, SBT, Record, a TV Cultura.
E realmente, toda vez que eu me pego pensando a respeito desse assunto, vai aquela máxima de que nenhuma experiência é individual. Porque quando a gente lembra, por exemplo, quando terminava o Zorra Total e começava o Supercine, aquela vinheta de chamada, né, de anunciantes do Supercine, para logo em seguida entrar a vinheta de abertura do Supercine, num sábado à noite, já quase madrugada, todo mundo da casa dormindo e só a gente ali, criança, sentado no sofá, assistindo a televisão, com as luzes apagadas e aquela vinheta do Supercine tocando, isso me transporta completamente para aquela época. Um sentimento de solidão e melancolia, o que essa vinheta, naquele cenário, naquela época, conseguia fazer a gente se sentir. E aí eu acho que hoje, quando a gente se lembra desses momentos, isso deve ser bem mais aflorado, deve ser também uma construção imagética que acabou se tornando coletiva nos dias de hoje, em que muitas pessoas se identificam, mas eu também não tiro da cabeça que realmente era isso que acontecia. Eu lembro que na minha vida toda eu sempre estudei à tarde, na minha infância, sempre estudei à tarde, desde sempre. E quando passava a sessão da tarde, eu nunca podia assistir porque eu estava na escola, obviamente, e lá em casa o meu pai sempre foi muito rígido com essa questão de falta, a gente nunca faltava à escola. Existia a lei máxima lá em casa de que a gente não podia faltar aula por hipótese alguma. Sempre que eu estava assistindo a programação normal da televisão pela manhã, passava geralmente a chamada para os filmes que iriam ser veiculados na sessão da tarde do mesmo dia. Teve um dia que passou a chamada para o filme dos Power Rangers, o primeiro filme que saiu dos Power Rangers dos anos 90. E eu gostava muito dos Power Rangers nessa época, tinha brinquedo, assistia a série. E aí eu lembro que quando eu assistia a chamada, eu fiquei com muita vontade de ver o filme. Naquela época, gente, não tinha como assistir o filme pela internet. Como eu falei, né? Não tinha nem internet direito. Então, o único canto era pela televisão. Fiquei com muita vontade e aí eu tive que... Caramba, naquele dia eu realmente quis faltar aula só para poder assistir a sessão da tarde. E aí eu precisava, naquele momento, ver como é que eu iria pedir aquilo pro meu pai. Eu sabia que se eu fosse simplesmente pedir a ele, pai, deixa eu ficar em casa hoje porque eu quero assistir um filme que vai passar na sessão da tarde, ele não ia deixar de maneira nenhuma. Eu inventei que eu tava doente nesse dia, eu inventei que eu tava muito doente, tipo assim, acamado, com muita dor de cabeça, sem saber o que era. Nesse dia, a minha mãe foi cúmplice, tá? Apesar de, né, um pouco relutante, assim, ela foi cúmplice. Eu precisava da ajuda dela para fazer a mentira ser maior. O meu pai trabalhava pela manhã, ele chegava em casa na hora do almoço. Quando ele chegou, que me encontrou em casa, geralmente era o horário que eu já teria saído para ir para a escola, né? E aí eu já estava deitado na cama, com com aquele circo armado. Minha mãe foi falar com ele, dizer que não, Reinaldinho tá doente, tá com muita dor de cabeça, não sei o quê. E aí fiquei na cama, né? Até a hora de começar a sessão da tarde, mais ou menos. E aí fui pra televisão, assisti. Meu pai não desconfiou de nada nesse dia, mas consegui assistir ao filme. Nessa época dos Power Rangers, do início dos anos 2000, foi a época também de muita TV Globinho. Eu lembro que os melhores desenhos, assim, passavam realmente na Rede Globo, na TV Globinho, mas existia muita coisa boa que também passava tanto na Record, com menos frequência, como também no SBT. Eu lembro que tinha uma animação já em 3D, que passava na Record, que era muito legal, eu assistia muito, chamada Beast Wars. Era como se fossem uns Transformers, sendo que ao invés deles se transformarem em carros, eram robôs alienígenas que se transformavam em animais. No SBT, por sua vez, tinha o desenho do Max Steel, que era também em 3D. A estética parecida com essa do Beast Wars e com esse avanço tecnológico da representação da animação em 3D. Mas a TV Globinho foi onde a gente praticamente assistiu os principais desenhos mais clássicos, assim. Pra não começar a citar alguns e esquecer de vários, eu só vou citar um que eu tenho certeza que muita gente aqui assistiu, acredito eu, que foi o mais famoso de todos, que foi Dragon Ball e as suas variações, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, sempre Dragon Ball Z era o último desenho, era sinal de que o horário da escola estava chegando, era sinal de que estava na hora de almoçar, para poder se aprontar para ir para a escola. Até isso, parece que as coisas naquela época se alinhavam perfeitamente, né? O último desenho da TV Globinho terminava exatamente no horário que eu tinha que sair para a escola.
os episódios que continham os acontecimentos mais marcantes eram sempre assunto logo em seguida quando a gente chegava na escola ali entre o grupo de amiguinhos e tal. E assim, de uns 5 anos pra cá, eu sinto que a gente começou a ter uma enxurrada de franquias no cinema, principalmente, apelando para essa questão da nostalgia de produtos que foram lançados nessa época dos anos 2000. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu até coloquei aqui também para eu não esquecer. Em 2021, o filme do Homem-Aranha, que foi intitulado Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é dessa nova trilogia com o Tom Holland, ele trouxe os vilões dos filmes anteriores e não somente isso, ele trouxe os outros atores que fizeram o papel do Homem-Aranha nas duas franquias anteriores. Em 2022, o que foi que a gente teve? A gente teve o Top Gun Maverick. Com certeza, muita gente foi ao cinema para ver esse segundo, que não foi lá para ver o primeiro, como eu. Mas mesmo assim, houve um apelo para nostalgia para aquele grande público também que é fã do primeiro filme. Em 2022, o que foi que a gente teve também? A gente teve o filme do Jurassic Park Domínio, que o que foi que ele fez? Trouxe o trio principal de atores lá dos filmes clássicos de volta. Além disso, no mesmo ano, teve o filme do Pânico, Pânico 5. E aí todo mundo ficou curioso para saber como é que seria esse retorno para a franquia do Pânico. Essa continuação, ela veio, além do apelo nostálgico, somente 11 anos depois do filme anterior. Então também criou essa saudade por parte do público, né? A mesma coisa, a questão da saudade, aconteceu um pouco com o filme do Indiana Jones. O último filme do Indiana Jones com o Harrison Ford foi lançado em 2023, aí a gente já entra em 2023, sendo que o último, O Reino da Caveira de Cristal, foi em 2008. Ou seja, teve aí também um gap de tempo que, somado à questão da nostalgia, fez o filme fazer dinheiro. Em 2023 teve outro filme que foi uma bomba também, filme de super-herói, que foi o filme do Flash. Já não deu muito certo na questão da bilheteria, mesmo tendo apelado para nostalgia, trazendo, além da versão daquele momento do Batman, ele trouxe também duas outras versões do Batman. O Batman do Michael Keaton e o Batman do George Clooney. No final do filme tem uma ponta ali. E aí esse ano o que é que a gente tem? A gente tem um filme que tá fazendo muito sucesso. Estão dizendo que é realmente muito bom. Eu ainda não vi, que é o filme, a continuação de Sexta-feira Muito Louca, que eu acho que no Brasil tá uma sexta-feira mais louca ainda. Algo assim o título. Mas é um filme que, se você é da época se você é dos anos 2000, você vai lembrar que esse filme é um clássico daquela época. E só pra terminar, alguns que estão pra chegar, eu acho que eu posso mencionar aqui um que é muito clássico dos anos 2000, que é o Todo Mundo em Pânico. A sequência Todo Mundo em Pânico 6, ela tá pra sair no próximo ano. Isso, no próximo ano. Eu com certeza quero ver. Eu era muito fã de Todo Mundo em Pânico. Assistia aos primeiros filmes quando ainda nem tinha idade pra isso. Mas eu acho que isso construía um pouco da graça de assistir Todo Mundo em Pânico, né? Você assistir tanto Todo Mundo em Pânico como American Pie, por exemplo, eles foram ficando mais leves com o tempo, mas os primeiros, tanto da franquia de Todo Mundo em Pânico como de American Pie, eles são bem pesadinhos, assim. Mas deixa aí nos comentários as impressões de vocês desse período, se você se identifica com algo ou algumas das coisas que eu comentei aqui, que eu vou ficar muito feliz em saber. Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.